A invisibilidade era uma ordem. Não um acidente, mas um projeto meticuloso. Ela foi desmantelada peça por peça. A voz, silenciada. Os desejos, reduzidos a cinzas. A própria identidade, cuidadosamente drenada por quem jurou proteger. Ela não era uma pessoa, era o espaço em branco ao lado de outra narrativa, uma nota de rodapé esquecida na própria vida. Viveu sob o peso de um silêncio sufocante, acreditando que sua sobrevivência dependia de quão pequena e pálida ela conseguia ser. O mundo era cinza. Ela era a tela mais pálida de todas, esperando a anulação completa. O trauma se infiltrou na pele, no osso. Ser apagada era sua rotina, o seu fardo. Ela se tornou a definição de anulada. Mas o corpo, mesmo silenciado, exige a respiração. O grito não veio pela garganta. Veio pela mão. Encontrou um pincel em meio ao caos da desconstrução. Não foi uma escolha estética. Foi uma necessidade brutal de expulsar a dor. A pintura não pediu permissão. Ela exigiu o despejo da violência e do desejo reprimido de existir. O pincel deixou de ser ferramenta e se transformou em arma. Cada cor misturada tornou-se um grito de guerra. Cada traço forte, uma recuperação violenta de um pedaço roubado da alma. Ela usou a tinta para confrontar o vazio, para reescrever a história sobre a própria pele. O processo foi sujo, doloroso, mas acima de tudo, libertador. O passado é inegável, ela foi apagada. Mas o presente é um manifesto. Suas telas não aceitam mais o cinza. Elas transbordam a força que pensou ter perdido para sempre. Hoje, através da arte, ela irrompe em luz. O que aconteceu na escuridão? E como o simples ato de pintar salvou o que parecia irremediavelmente perdido. Eu sou Camila Menezes, de 35 anos. Hoje, o reflexo que vejo no vidro da Galeria Arte Viva, um espaço de arte moderna banhado em luz fria, é de uma mulher que irradia. Mas para entender esse brilho, é preciso olhar para trás, para o cinza, para a época em que eu era apenas um rascunho mal feito, esperando ser apagado. Houve um tempo em que meu nome era quase um sussurro, uma nota de rodapé na vida de Ricardo Torres, de 40 anos, meu ex-marido. Ele era manchete, o executivo impecável, o homem de sucesso. E eu? Eu era o acessório discreto. Em 2013, quando nos casamos, eu era ingênuo o suficiente para confundir controle com cuidado, silêncio com paz. Morávamos na residência dos Torres, uma mansão de luxo onde cada metro quadrado de mármore refletia uma frieza opressiva. Os espaços eram amplos, minimalistas, e predominantemente cinza e branco. Ali, cada cor que ousasse brotar em mim era podada. Ricardo era um mestre na arte de anular. Não com gritos, mas com a quietude de um veredito final. Você tem um gosto tão peculiar, querida. Não acha que este vestido é um pouco chamativo demais para o evento? A frase era suave, mas carregava o peso de uma bigorna. Logo, meus vestidos coloridos desapareceram. Seu trabalho voluntário é admirável, mas não acha que está tirando tempo demais do nosso jantar? E assim, meus projetos pessoais murcharam. Ele não me proibia de falar. Ele me fazia sentir que o que eu tinha a dizer não era digno do ar que ocupava. Eu me tornei uma profissional em encolher, em ocupar o mínimo de espaço possível. Eu vivia em um silêncio forçado, acreditando na narrativa que ele habilmente construiu. Meu valor era diretamente proporcional ao quão pequena, invisível e obediente eu conseguia ser. O mundo lá fora era vibrante, mas o meu mundo interior, e a residência dos Torres, eram apenas telas pálidas. Eu fui meticulosamente apagada. Minha voz, meus desejos, minha identidade, tudo reduzido a uma cinza fina, sem vida ou propósito que fosse genuinamente meu. Eu era a definição de anulada. O ano era 2021. A ruptura silenciosa não veio com um trovão, mas com o som oco de algo se partindo dentro do meu peito, algo que eu nem sabia que ainda existia. Estávamos em mais um evento social perfeitamente orquestrado por Ricardo, e eu estava em pé, imóvel, com um sorriso de porcelana de quem ensaiou por anos não sentir nada. Alguém me perguntou sobre meus hobbies. Antes que eu pudesse formular a mentira automática a apoiar o Ricardo, ele interveio, risonho, passando o braço pelo meu ombro como se eu fosse um troféu. Camila é a minha musa, ela se dedica a me dar suporte, ela não precisa de mais nada. Naquele momento, enquanto ele falava por mim, sobre mim, roubando até o meu direito de responder a uma pergunta simples, eu soube. Aquele era o fundo do poço. Eu era a tela em branco ao lado da obra-prima dele. Voltei para casa naquela noite e não fui para a cama. Fui para a garagem, que estava sendo esvaziada para uma nova coleção de vinhos. Foi lá, em meio ao cheiro de poeira e concreto frio, que encontrei uma caixa esquecida da minha adolescência,
quando eu ainda era Camila, a sonhadora, antes de ser Camila, a senhora Torres. Dentro, havia restos de material de arte antigo, esquecido. E ali estava ele, o pincel de cabo desgastado. Era um pincel barato, com as cerdas duras e o cabo de madeira lixada pelo tempo. Não foi uma escolha, foi uma necessidade brutal de respirar, um espasmo desesperado da alma tentando não sucumbir. Naquela noite, eu peguei uma tela pequena que estava jogada e o usei. Não havia tintas coloridas por perto, apenas restos de verniz e pó de carvão. Eu despejei a dor. Eu não pintei, eu esculpi o trauma. O pincel de cabo desgastado não escorregava suavemente, ele arranhava, exigia força. Eu estava arranhando a casca da minha própria invisibilidade. Aquele primeiro rascunho, feito às escondidas no porão, foi o primeiro sinal de vida. Era feio, brutal, mas era meu. Eu precisava de um refúgio. Ricardo não ligava para minhas ausências, desde que eu mantivesse as aparências. Ele presumia que eu estava fazendo compras ou pilates. Ele não conseguia conceber a ideia de que eu poderia estar construindo um universo próprio. Foi assim que eu aluguei o Ateliê da Liberdade, um estúdio pequeno e caótico, em um bairro antigo da cidade. Ele era o oposto da residência dos Torres, apertado, com piso de madeira manchado e janelas que deixavam entrar o barulho da rua. Não tinha minimalismo frio, tinha respingos de tinta por toda parte. Aquele foi o meu santuário. Lá, eu comecei a criar as telas cinzas. As telas cinzas eram a representação visual da minha prisão. Eu usava tons de cinza, preto e branco para mapear o vazio. Em uma delas, havia apenas uma linha reta, perfeita, quebrada subitamente por uma mancha disforme e escura no canto, o mapa da minha voz interrompida. Eu não estava fazendo arte para ser bonita, eu estava fazendo arte para sobreviver. Cada centímetro da tela era dor reprimida que Ricardo havia me forçado a engolir. Eu comecei a registrar o processo no diário de bordo da tinta. Não era um diário pessoal, mas um registro obsessivo de como as cores me afetavam. 12 de setembro de 2021. Cinza de Paine. Sentimento: entorpecimento. Duração: 3 horas de pintura. Resultado: nenhuma mudança, ainda sinto que não existo. Eu precisava de mais do que a minha própria dor para me guiar. Eu precisava de alguém que soubesse ler essa linguagem da dor. Eu encontrei Regina Pires, de 55 anos, através de um contato vago de uma antiga amiga. Regina era curadora, mas também tinha vasta experiência em arte-terapia. Seus cabelos eram grisalhos, curtos e modernos, e ela usava óculos de aro grosso que lhe davam um ar de sabedoria paciente. Ela vestia roupas artísticas e confortáveis, e seus olhos eram intensos, compassivos. A primeira vez que Regina veio ao Ateliê da Liberdade, ela não elogiou minha técnica, ela leu minha alma. Este é o seu campo de batalha, não é, Camila? Perguntou Regina, deslizando o dedo sobre a textura áspera de uma das telas cinzas. Eu apenas acenei, incapaz de falar. Você está usando a tinta para documentar a ausência, mas ainda não se permitiu preencher essa ausência com a sua própria presença. Regina me ajudou a entender que o trauma, quando externalizado na tela, deixava de ser uma prisão interna e se tornava um objeto observável. Ela não me forçou a pintar flores ou paisagens alegres. Ela me incentivou a buscar o que era proibido, o desejo reprimido de existir. O que Ricardo te proibiu de ser? Ela perguntou um dia. Barulhenta, chamativa, visível. As palavras saíram rápidas, carregadas de anos de ressentimento. Então, vamos pintar o ruído. O desafio era mudar o material, mudar a paleta, mudar o cinza para algo que gritasse. A transição foi agonizante. Eu tentei introduzir o amarelo, a cor da alegria, e o resultado era uma sujeira feia, como se o amarelo estivesse sendo estrangulado pelo preto residual. O diário de bordo da tinta registrou semanas de fracasso. Eu estava acostumada demais ao silêncio do cinza. A cor era caótica, descontrolada. Então, veio o momento que batizei de o grande vazio tela. Eu estava frustrada. Havia passado a noite no ateliê e o sol da manhã entrava pela janela, iluminando o pó suspenso no ar. Eu olhei para a tela de 2 metros de altura, que estava intocada, branca demais. Lembrei-me de Ricardo dizendo, com aquela voz controlada e fria: você sempre parece tão perdida quando está sem mim, Camila. Você é um vazio que eu preencho. A raiva me atingiu como um raio. Uma raiva pura e não filtrada, algo que eu tinha enterrado por anos sob camadas de etiqueta social. Ele me chamou de vazio, pois que o vazio fosse ensurdecedor. Eu peguei os tubos de tinta mais agressivos que tinha,
vermelho sangue, azul elétrico, verde limão. Não usei o pincel de cabo desgastado, usei as mãos. Eu não misturei as cores, eu a choquei. Eu joguei a tinta na tela. Foi um ato de vandalismo contra minha própria imagem. Eu estava gritando sem som, esmurrando a tela com pigmentos. As cores não eram harmoniosas. Elas eram um caos, uma briga, um desabafo visceral. Quando terminei, eu estava suada e coberta de tinta, tremendo, mas pela primeira vez em anos, eu senti que havia respirado fundo. O grande vazio não era uma obra de arte, era um grito de guerra, a materialização da minha desconstrução e da minha revolta. Regina chegou no dia seguinte e ficou parada, observando a tela caótica por longos minutos. Isso, ela sussurrou, a voz cheia de admiração, isso é você existindo. Você quebrou a narrativa. A partir daquele dia, eu não era mais a Camila apagada. Eu ainda morava na residência dos Torres, mantendo a fachada, mas meu centro de gravidade estava no ateliê da Liberdade. Eu estava juntando os pedaços roubados de mim e pintando-os de volta. O processo foi sujo e doloroso, mas cada traço era a recuperação de um pedaço perdido. A pintura me deu a força para iniciar o divórcio. Não foi fácil. Ricardo, acostumado a controlar cada movimento meu, reagiu com a fúria calma e racional do narcisista pego de surpresa. Ele tentou a manipulação, o desprezo, a ameaça financeira. Mas eu estava blindada pela tinta. Minha vida estava agora em cores. Ele não podia mais me reduzir ao cinza. O diário de bordo da tinta, que antes registrava apenas o entorpecimento, agora estava repleto de anotações como laranja cádmio, medo com esperança, azuis da Prússia e ultramar, a frieza da decisão, a profundidade do luto pelo que nunca existiu. 3 anos se passaram desde a ruptura silenciosa de 2021. Em 2024, Regina e eu decidimos que era hora de dar o passo final, a afirmação pública. A arte se tornou meu campo de batalha, mas agora precisava ser o meu palanque. O evento-chave seria a exposição O Irradiar na Galeria Arte Viva. O título, O Irradiar, era um manifesto. Eu não queria ser apenas vista, eu queria emitir luz. A exposição foi estruturada para contar a minha história. Na primeira sala, a iluminação era propositalmente baixa. Ali estavam penduradas as telas cinzas. Elas eram esmagadoras em sua opressão. As pessoas andavam na ponta dos pés, sentindo a dor crua da invisibilidade. No centro desta sala, em um pedestal isolado, estava o pincel de cabo desgastado, o símbolo da minha rebelião silenciosa. A segunda sala era a explosão. No centro, sob a luz mais forte, estava o grande vazio, o caos indomável do meu renascimento. Ao redor, dezenas de telas saturadas, vibrantes, explorando texturas, formas abstratas de força e resiliência. Minha jornada estava ali, nua e crua. Na noite da vernissage, a Galeria Arte Viva estava lotada. Eu estava tensa, mas não retraída. Usava um vestido vermelho vibrante, a cor que Ricardo havia proibido, achando-a vulgar. Minha postura era firme. Eu era a artista, a criadora, a proprietária da narrativa. Eu estava conversando com Regina, que sorria com orgulho, quando senti o ar da sala mudar. O silêncio forçado do meu passado havia chegado. Ricardo Torres entrou na galeria. Ele estava alto, atlético, vestindo um terno social impecável. Ele veio com sua fachada pública de marido protetor e homem de cultura, fingindo admiração, mas buscando apenas o controle e o dano. Ele se aproximou de mim, o sorriso falso grudado no rosto. Camila, você está surpreendente. Quem diria que o tempo livre que te dei seria usado para algo? Isso. Sua intenção era clara, reduzir a minha arte a um passatempo dado por ele. O trabalho é fascinante, mas um pouco pesado, não acha? Principalmente essas telas cinzas. Tão melancólicas. Você nunca me pareceu uma pessoa tão dramática, querida. A plateia, composta por críticos de arte, amigos e curiosos, observava a interação. Eu percebi que este era o clímax. Aquele momento, diante das minhas próprias criações, era hora de confrontá-lo publicamente com a minha verdade. Eu não levantei a voz, mas minha resposta cortou a máscara dele. Ricardo, você está vendo a história da mulher que você transformou em uma sombra. Essas telas cinzas não são melancolia, são a documentação da opressão que você exercia na residência dos Torres. Elas são a minha prova de que eu fui apagada. E elas estão aqui para que ninguém mais possa duvidar disso. O sorriso de Ricardo vacilou. Seu rosto, geralmente tão polido, mostrou um traço momentâneo de pânico. Ele tentou recuperar o controle,
usando a tática antiga da intimidação sutil. Você está sendo ingrata, Camila. Nossos advogados ainda estão discutindo a divisão dos bens. Não torne isso mais difícil. Os bens materiais são irrelevantes agora, eu respondi, olhando diretamente nos olhos. Meu olhar era intenso, firme, o oposto da garota franzina de anos atrás. Você tirou anos da minha vida, Ricardo. Você tentou roubar minha alma. Mas você falhou. Eu apontei para o grande vazio, que irradiava energia caótica por trás dele. Aquilo não é um passatempo. Aquilo é a força que eu pensei ter perdido para sempre, derramada na tela. Você me reduziu ao nada. E eu usei o nada para construir um universo novo. Ricardo, exposto e desarmado diante de dezenas de testemunhas que agora olhavam de mim para ele, e dele para as telas, finalmente se retirou, a fachada ruindo. Aquele homem atlético e elegante parecia, subitamente, pequeno e insignificante. Ele era o fantasma do meu passado. Naquele momento, eu senti uma leveza inimaginável. O ar na Galeria Arte Viva era carregado de cheiro de tinta e de liberdade. Eu não apenas sobrevivi à anulação, eu a usei como matéria-prima. Eu era a prova viva de que, mesmo depois de ser reduzida ao nada, a alma sempre encontra um jeito de brilhar. Regina me tocou o ombro, sorrindo. Você não brilhou, Camila. Você incendiou. Eu me virei, observando a multidão que agora se aglomerava em frente às minhas telas, absorvendo a minha história. Eu havia transformado meu trauma em um diálogo público. O diário de bordo da tinta estava fechado na minha bolsa, mas as cores que ele registrou estavam agora vivas, saltando das telas. O passado é real, eu fui apagada. Mas o presente é inegável, minhas telas não aceitam mais o cinza. Hoje, através da arte, eu não apenas existo, eu irradio. Eu sou Camila Menezes, e eu sou a cor que faltava no mundo. O vácuo deixado por Ricardo era quase palpável, mas logo foi preenchido pelo burburinho elevado de vozes na Galeria Arte Viva. Não era um burburinho de fofoca, mas de admiração chocada. A máscara social dele havia caído, e no seu lugar, a verdade, crua, em pigmentos e em palavras, havia tomado conta do espaço. Olhei para Regina, que estava ao meu lado, e o seu sorriso era prova de que eu havia feito a coisa certa. Não apenas me defendi, eu usei a minha verdade para desmantelar, publicamente, a mentira que ele construiu por mais de uma década. O confronto público foi o último prego no caixão da minha versão apagada. Foi o reconhecimento, para o mundo, de que a Camila que eles viam, forte, vestida de vermelho, coberta em respingos de tinta invisíveis que só eu sentia, não era um hobby passageiro. Era uma revolução de identidade. A multidão se moveu como um mar, impulsionada pela história que acabavam de testemunhar. Eles não olhavam mais para as telas como meros objetos de arte, olhavam para elas como evidências de um crime emocional e a consequente libertação. Segui o fluxo até a sala das telas cinzas. Ali, sob a iluminação propositalmente baixa, as pessoas paravam mais tempo, não em busca de beleza formal, mas de compreensão visceral. Observar a reação dos estranhos era como receber um abraço coletivo. Uma jovem, que parecia ser estudante de artes, chorava silenciosamente diante da tela onde eu havia traçado aquela linha perfeita quebrada subitamente por uma mancha disforme. É tão aterrorizante, ela murmurou para a amiga. Você vê a tentativa de manter a ordem e a conformidade, e então, inevitavelmente, a dor explode. Percebi que a dor não era mais apenas minha. Ao ser externalizada, ela se tornará universal, mas o catalisador era minha experiência específica. Sentir o meu trauma ressoar com estranhos, que o reconheciam em si mesmos ou em outras pessoas, era a validação máxima que eu precisava. O ato de pintar, que começou como uma necessidade desesperada e solitária, havia se transformado em um ato de comunicação em massa, uma ponte construída com a minha vulnerabilidade. Eu havia dado voz ao silêncio de muitas outras. Voltei para a segunda sala, o santuário da cor. O grande vazio dominava o ambiente, embora estivesse parado. Seu nome, que evocava a humilhação de Ricardo Vazio que eu preencho, agora parecia ironicamente poderoso, uma piada particular entre mim e a tela. Era um vazio preenchido por tudo que ele havia tentado proibir na minha vida. O vermelho sangue, o azul elétrico, o verde limão, todos se chocando em uma orgia de expressão. Olhei para as minhas mãos, que não estavam mais suadas de nervosismo, mas carregavam a memória tátil da tinta. Eu havia feito aquilo. Eu havia criado aquele monstro colorido de vida incontrolável. Regina me puxou discretamente para um canto, longe da agitação dos flashes de câmeras que começavam a se concentrar obsessivamente em o grande vazio, atraídos pela controvérsia.
A exposição é um sucesso retumbante, Camila. Mas sabemos que isso não é sobre vendas ou crítica em primeira instância, não é? É sobre finalidade, Regina. É sobre não ter mais para onde voltar. O cinza não existe mais como opção para mim. Eu me queimei essa noite. O cinza pode sempre tentar voltar, querida. O trabalho agora é mantê-lo à distância. O brilho não é um interruptor que você acende e pronto. É um músculo que você precisa exercitar todos os dias. Você está pronta para o que vem depois da catarse? Eu sabia o que ela queria dizer. A adrenalina do confronto havia passado, e o alívio era avassalador. Viria o silêncio pós-batalha. E com ele, a necessidade de processar a liberdade recém-adquirida, sem a segurança da luta. Ficamos na galeria até o último convidado sair. O cheiro de vinho, perfume caro e tinta fresca misturavam-se no ar. Quando a porta se fechou e a luz da rua invadiu o espaço, a Galeria Arte Viva parecia um palco vazio após o espetáculo da minha vida. Regina insistiu em me levar para casa, mas eu pedi para ir ao meu verdadeiro lar. Não a residência dos Torres, que agora era apenas um palco vazio e frio de um casamento extinto, mas o ateliê da liberdade. Chegando lá, o contraste com o ambiente sofisticado da galeria era abrupto e acolhedor. O ateliê da liberdade era pequeno, caótico e, acima de tudo, autêntico. Os respingos de tinta no chão de madeira pareciam constelações particulares, um mapa caótico da minha recuperação. Abri a janela, deixando o ar fresco da noite lavar o cansaço do meu corpo. Retirei o vestido vermelho de guerra e vesti uma camiseta manchada de tinta, minha verdadeira pele. O ateliê cheirava a terebintina e óleo, o perfume da minha sanidade. Sentei-me no chão frio, ao lado do cavalete vazio onde o grande vazio havia repousado por tanto tempo. A tela não estava mais ali, exposta ao mundo, mas a memória do ato estava gravada nas paredes, e mais importante, na minha respiração. O cansaço que senti era diferente do cansaço de antigamente. Antes, eu estava exausta de tanto me encolher, de tanto fingir que não sentia. Agora, eu estava esgotada de tanto existir em voz alta. Era um cansaço que prometia um sono reparador, sem sonhos de mármore frio e silêncio opressor. Eu podia, finalmente, deitar e não vigiar a minha própria alma. Peguei o diário de bordo da tinta na prateleira. Ele estava ali, gordo, cheio de registros de cores e sentimentos, um mapa detalhado da mina que era minha recuperação. Folheei as páginas, vendo a evolução da minha paleta emocional. O cinza de Payne que dominava os registros de 2021, o azul profundo da decisão inabalável em 2022, o laranja cádmio da esperança misturado ao medo em 2023. Cheguei à última página em branco. A data era hoje, 2024. Eu escrevi, sem pressa, sentindo cada palavra se solidificar. Exposição, o irradiar. Cor, não é uma cor. É a soma de todas elas. Sentimento, silêncio. Mas não o silêncio forçado de outrora. É o silêncio da paz. O barulho foi feito. O grito foi dado. Não preciso mais gritar. O brilho existe por si só e se propaga. O pincel, mesmo desgastado, pode descansar um pouco de me arranhar para fora da escuridão. A tela agora sou eu, em movimento, respirando. Não sou mais apagada. Sou a pintora. E a obra. A arte me salvou, e eu, agora, devo viver por ela, e não apesar do passado. Fechei o diário com um clique suave, guardando a caneta. Aquele era o final do registro obsessivo. Não do meu caminho artístico, mas da minha necessidade desesperada de documentar a luta para sobreviver. A luta agora estava internalizada, era minha fundação inabalável. Nos dias e semanas seguintes à exposição, a resposta pública continuou intensa. Os críticos de arte abraçaram minha narrativa com fervor. Não era apenas sobre a técnica, embora Regina tivesse me forçado a aprimorá-la drasticamente nos últimos 2 anos de mentoria, exigindo excelência na expressão. Era sobre a autenticidade brutal do propósito. Um artigo em especial, de um crítico conhecido por sua frieza, intitulado A Arte da Desconstrução, como Camila pinta a verdade de um silêncio forçado, resumia perfeitamente o meu trabalho. O crítico analisava as telas cinzas com uma profundidade clínica, observando a perfeição da linha reta que representava a tentativa de conformidade, e o modo como a mancha escura do trauma, invariavelmente, corrompia a pureza da tela. Depois, ele descrevia o grande vazio não como um erro, mas como a violência necessária da autoafirmação, o momento em que a artista se recusou a ser formatada. Eu me lembrei de como Ricardo sempre me dizia para ser discreta, que a arte de verdade era a arte que não precisava de explicação, que era sutil. Meu trabalho era o oposto.
Ele exigia que o espectador confrontasse a verdade por trás da beleza superficial. Ele era um espelho para a hipocrisia e para a dor silenciada. O sucesso da exposição me levou a vender quase todas as obras coloridas, e o valor financeiro superou em muito o que eu tinha direito no divórcio. Não que o dinheiro fosse o objetivo primário, mas ele era a metáfora final da minha autonomia. Ricardo havia tentado usar o controle financeiro como arma. A arte me deu independência econômica e espiritual de uma só vez. Enquanto os advogados finalizavam os últimos detalhes da separação, que, como esperado, se tornou mais amargo e arrastado depois da minha performance na galeria, eu sabia que precisava fazer uma última viagem à residência dos Torres. A exigência era a retirada dos meus últimos pertences pessoais. Era um dia chuvoso e cinzento, o clima perfeito para um funeral simbólico. Ricardo já havia se mudado temporariamente para o apartamento corporativo. A mansão estava vazia, fria, e o cinza e o branco de seus amplos espaços pareciam ainda mais opressores na ausência de vida e calor humano. Entrei na sala principal. O mármore polido refletia minha imagem de volta. Eu não era mais franzina e retraída. A postura firme que desenvolvi no ateliê me acompanhava como uma armadura invisível. O silêncio da casa, que antes era uma prisão que me sufocava, agora era apenas um vazio indiferente. Ele não tinha mais poder de intimidar. Meu objetivo era simples: recuperar algumas caixas de anotações e livros que havia deixado no closet. Enquanto subia a escada de ferro forjado, um som metálico e frio a cada degrau, me lembrei da época em que eu caminhava ali na ponta dos pés, com medo de fazer o mínimo barulho, de ser notada e, por consequência, criticada. Cheguei ao quarto. O closet era imenso, um monumento à vaidade e ao controle de Ricardo. Nossas roupas estavam separadas. Ele mantinha seus ternos alinhados e monocromáticos. Eu havia deixado para trás apenas as peças cinzas, pretas e beges que ele me encorajou, quase obrigou, a usar. Eu as olhei e senti uma pontada de pena daquela mulher que vestiu a sua invisibilidade por conveniência e, sobretudo, por medo. Encontrei a caixa. Livros sobre história da arte, anotações de cursos de design que ele me proibiu de terminar, projetos que eu arquivara sob a justificativa de que eram infantis ou peculiares. Coisas que, naquele ambiente, pareciam tão deslocadas quanto um raio de sol no fundo do oceano. Enquanto fechava a última caixa, meu olhar caiu sobre um objeto em cima de uma comoda de ébano, uma moldura de prata antiga. Dentro, uma fotografia nossa do casamento em 2013. Éramos jovens, eu sorrindo de forma forçada, ele com aquele ar de proprietário satisfeito, com o braço possessivamente em torno de mim. Naquele momento, tive uma ideia. Não era um ato de vingança mesquinha, era uma afirmação criativa final, um fecho de lacre em tinta. Desci silenciosamente até a garagem, onde a caixa de material de arte ainda guardava algumas tintas que eu não havia levado para o ateliê da Liberdade. Tintas que eram muito escuras ou muito agressivas para o meu uso atual. Encontrei um tubo de tinta acrílica preta fosca e um tubo de um vibrante amarelo Nápoles, a cor da luz pura. Voltei para o quarto. Peguei a fotografia e retirei a moldura de prata. Com um gesto firme, eu mergulhei o pincel de cabo desgastado na tinta preta. Não para apagar a memória era crucial para o meu trabalho, mas para reescrever o significado daquela imagem. Eu pintei sobre a imagem de Ricardo. Não um rabisco rápido e furioso, mas um bloco sólido de preto, transformando em uma silhueta sem rosto, sem identidade. Ele se tornou o conceito de opressão, a sombra, não mais o homem. Em seguida, peguei o amarelo Nápoles. Com a ponta do pincel, cuidadosamente, eu adicionei pequenos pontos de luz, de vida, de cor, ao redor da minha figura na foto. Pontos que irradiavam, rompendo o preto, como estrelas nascendo em uma noite escura. A foto agora era uma mini tela de arte mista. O título, se tivesse um, seria A Sombra e o Florescer da Luz Interna. Coloquei a foto, agora alterada, de volta na moldura de prata, garantindo que o preto e o amarelo se destacassem dramaticamente contra o metal reluzente. Deixei-a no lugar, visível. Aquele era o meu adeus final à Casa Torres. Ele voltaria, encontraria aquilo, e finalmente entenderia que eu não apenas saí de sua vida, eu pintei sobre ele. O controle dele agora era apenas um fundo escuro, um suporte para o meu próprio brilho. Saí da residência dos Torres, carregando minhas caixas, sem olhar para trás. O som do portão de ferro se fechando, reverberando naquele bairro elegante e frio, não era o som de uma prisão, mas o de uma porta batendo com força em um capítulo final. Voltei para o ateliê da Liberdade, que agora era permanentemente meu. O divórcio se finalizou nas semanas seguintes, sem mais estardalhaço público. Ricardo recuou,
percebendo que quanto mais ele lutava, mais ele alimentava a narrativa da artista sobrevivente que a crítica e o público tanto amavam e protegiam. Com a liberdade financeira e emocional, Regina e eu começamos a planejar meu próximo passo. O Ateliê da Liberdade, embora amado, era pequeno demais para a escala de arte que eu agora queria criar. Eu precisava de espaço para o caos da cor se expandir de forma segura e controlada. Encontrei um novo estúdio, muito maior, banhado por luz natural, em um andar alto da cidade. Era limpo e vasto, mas eu já tinha a intenção de manchá-lo com a minha vida. Ele não tinha o peso histórico de angústia do ateliê, mas tinha o peso do futuro. Antes de me mudar, passei uma última tarde no Ateliê da Liberdade. O chão de madeira, manchado de todas as cores que me trouxeram de volta à vida, parecia um testemunho sagrado. Eu havia entrado ali como uma sombra em 2021. Eu saía como a Camila de 2024, a mulher que não se desculpava por ser barulhenta, chamativa e visível. Eu estava organizando meus materiais para o transporte. O pincel de cabo desgastado estava guardado, limpo, enrolado em um pano macio. Eu o retirei para olhar. Ele não era mais apenas uma ferramenta, era um talismã, um lembrete físico de onde a minha necessidade brutal de respirar havia começado. Eu o toquei, agradecendo seu serviço. Ele não precisaria mais arranhar. Minha arte começou a evoluir além da expressão do trauma superado. Eu comecei a explorar o tema da resiliência através da cor e da arquitetura emocional. Eu pintava telas que eram menos caóticas que o grande vazio, mas mais estruturadas, mais duráveis. O sofrimento estava ali, encapsulado, mas não mais como um grito descontrolado, e sim como uma fundação firme. Um dia, em meu novo estúdio, enquanto misturava um azul cobalto profundo com um verde esmeralda, cores que eu não ousaria tocar anos atrás, fui tomada por uma reflexão simples. A cor sempre esteve em mim. Ricardo não a extinguiu, ele apenas me convenceu a escondê-la sob camadas de medo. A pintura não me deu cores, ela me deu permissão, e o veículo, para usá-las sem restrições. Eu me lembrei daquele momento fatídico na residência dos Torres, quando ele disse que eu era apenas um vazio que ele preenchia. Hoje, eu sabia que aquele vazio era apenas o espaço necessário, a tela em branco, para que a minha própria luz pudesse explodir. Eu não era uma nota de rodapé. Eu era o texto principal, escrito em letras garrafais. A história da minha anulação e do meu renascimento se tornou inseparável da minha arte. Eu aceitei isso. Não havia mais vergonha no trauma, apenas poder na superação. Meu brilho não era uma questão de sorte ou de talento nato, era o resultado direto da minha luta, do trabalho sujo e doloroso de limpar a poeira e as cinzas que cobriam minha alma. O brilho era um subproduto da minha feroz vontade de existir. Hoje, quando me vejo no espelho, ou melhor, quando me vejo refletida no vidro de uma galeria que exibe o meu trabalho, não vejo a vítima silenciosa de 2013. Vejo a artista de 2024. Cabelos castanhos, olhos intensos que antes eram indefinidos, e uma postura que exprime a certeza de quem se conquistou. Eu sou Camila, a mulher que foi reduzida ao nada e que usou esse nada como a tela primordial para um universo que transborda a vida, a cor e a força. Eu irradio. E esse brilho é a minha arte. E ele não pode mais ser apagado. Fim. O impacto da exposição O Irradiar não se limitou às paredes da Galeria Arte Viva. Ele ressoou para fora, amplificando minha voz em um coro que eu não sabia que precisava liderar. O alívio da catarse pública era imenso, mas a responsabilidade de sustentar essa nova Camila era, paradoxalmente, mais leve do que sustentar a invisível. A ausência de Ricardo na minha vida era como o súbito desaparecimento de uma pressão atmosférica constante. Eu estava aprendendo a respirar um ar rarefeito, mas puro, onde cada inspiração pertencia a mim. Nos dias que se seguiram, a imprensa continuou empolvorosa. As entrevistas se multiplicaram. Eu me vi em conversas com jornalistas de arte e de comportamento, tendo que narrar, de novo, o processo doloroso do apagamento e a urgência da arte. Era cansativo revistar o trauma, mas eu fazia isso como uma cirurgia necessária. Cada vez que eu verbalizava a experiência, eu retirava mais uma lasca da sua toxicidade, garantindo que ela não se tornasse uma ferida mal cicatrizada. Eu não falava para ser vista como vítima, eu falava para cimentar minha posição como sobrevivente e criadora. Regina me ajudava a gerenciar a exposição e o turbilhão midiático com sua calma inabalável. Ela não apenas me ensinou sobre cor e composição, mas também sobre a arte da negociação e, crucialmente, a arte de dizer não. Camila, eles querem te encaixar na caixa da artista dramática. Ela me disse um dia, enquanto revisávamos propostas de compra. Sua arte nasceu do drama, mas ela é sobre superação.
Nunca deixe que sua origem defina seu futuro. Você não é a história, você é quem a reescreveu. Essas palavras me guiaram. Eu comecei a traçar uma linha clara. Não venderia minha história barata. Minhas futuras obras não seriam apenas testemunho de dor, mas demonstrações de força estrutural. A venda de O Grande Vazio foi um evento em si. Uma fundação de artes moderna o adquiriu por um valor astronômico. Quando assinei os papéis, senti que estava assinando, simbolicamente, a minha escritura de liberdade definitiva. O objeto que representava o meu grito mais desesperado agora me financiava, me dava poder. Ricardo nunca poderia comprar esse tipo de liberdade. O processo de divórcio caminhava lentamente, conforme o esperado. O silêncio dele após o fiasco na Galeria Arte Viva era ensurdecedor. Ele tentava manter uma dignidade pública que já estava comprometida, evitando confronto direto para não inflamar ainda mais a opinião pública. Eu sabia que a única maneira de realmente finalizar o ciclo era com a retirada dos meus últimos itens da residência dos Torres. O dia da visita final chegou, frio e úmido. Eu estava nervosa, mas meu nervosismo não era mais o medo paralisante de antes. Era a tensão pré-performance. Eu precisava ir, recuperar o que era meu, e sair sem que o ambiente me sugasse de volta para minha pele antiga. Dirigi meu próprio carro até a mansão, algo que Ricardo sempre desaprovou, preferindo me ver em carros com motorista para proteger minha imagem. A sensação de estacionar ali, desembarcar sozinha e confrontar o portão de ferro que tantas vezes pareceu me engolir, foi um pequeno ato de heroísmo cotidiano. A chave que eu usava não era mais a minha. O advogado havia providenciado uma temporária. Quando entrei, o cheiro de limpeza profissional e desinfetante me atingiu. A casa parecia ter sido esterilizada de qualquer emoção. O cinza e o branco dominavam, refletindo a luz chuvosa, tornando o mármore ainda mais gelado. Eu caminhei pelos corredores com uma intenção que eu nunca havia tido ali antes. Não estava procurando aprovação, estava apenas inventariando meu passado para levá-lo para casa, o ateliê. Subi a escadaria. Meu foco era o closet. Abri a porta e o ar frio do sistema de climatização me saudou. Enquanto recolhia as caixas de livros e anotações, vi as roupas que eu havia deixado. Aquele uniforme de invisibilidade. Eram peças caras, elegantes, mas mortas. Lembrei-me de um dia em que tentei comprar um casaco amarelo mostarda vibrante. Ricardo, com seu sorriso gentil e controlador, havia dito: Camila, isso é um pouco demais, não acha? Você é muito elegante para cores que gritam. Deixe o grito para os outros. O grito era minha cor, e eu o havia abraçado. Fechei a última caixa, selando a vida que eu nunca mais vestiria. Foi então que meu olhar pousou novamente na moldura de prata na comoda. A fotografia do casamento, sorrindo falsamente ao lado dele. O pincel de cabo desgastado estava na bolsa que eu trouxera, quase por reflexo. Ele sempre viajava comigo, como uma bengala emocional, mesmo que eu não usasse naquele dia. Desci para a garagem. Abri a caixa de tintas antigas, aquelas que eu não precisava mais no ateliê. Elas eram as tintas do início, densas e primárias. Peguei o acrílico preto fosco. Peguei o amarelo Nápoles, luz pura. O retorno ao quarto, aquele palco de opressão silenciosa, não me causou mais a aceleração cardíaca habitual. Havia uma calma perturbadora. Eu retirei a foto da moldura. O ato de pintar sobre Ricardo não foi rápido, nem violento, embora fosse uma violência necessária. Foi deliberado. Eu usei o preto para cobrir, para anular a sua presença na imagem, transformando sua figura atlética e sorridente em uma silhueta abstrata, uma mancha escura que representava o peso, a ausência de cor, a sombra. Ele não era mais Ricardo, o homem. Ele era o conceito do opressor, o antagonista da minha tela pessoal. E então, o amarelo Nápoles. Essa cor vibrante, luminosa, que eu usava agora para pintar a vida. Com a ponta do pincel de cabo desgastado, eu comecei a adicionar pequenos, mas crescentes, pontos de luz ao redor da minha figura na foto. Não em cima do preto, mas expandindo-se a partir de mim, rompendo as bordas da sombra. Eram pontos que se tornavam traços, um halo energético, um pulsar visual de que, mesmo ao lado da escuridão, a luz interna conseguia não apenas sobreviver, mas florescer. A foto alterada, a sombra e o florescer da luz interna, era meu último manifesto pessoal naquele espaço. Não era uma obra para a Galeria Arte Viva, era uma obra para o espectador único, Ricardo. Eu recoloquei a moldura, deixando-a perfeitamente centrada na comoda. A prata elegante agora emoldurava a verdade nua e crua. Saí daquele quarto sem um pingo de peso.
Não senti pena da casa, nem da vida que deixei. A residência dos Torres era apenas um cenário que eu havia, finalmente, pichado com a minha própria identidade. Eu fechei o portão de ferro, não com melancolia, mas com a satisfação fria de quem acabou de executar o plano. O ateliê da Liberdade me recebeu de volta com seu cheiro familiar e caótico. A despedida deste lugar seria mais difícil do que a despedida da mansão. O ateliê era a terra onde o meu eu havia sido desenterrado. Passei os dias seguintes desmontando metodicamente o estúdio, separando o lixo do tesouro. Cada respingo de tinta no chão de madeira parecia um mapa emocional, um registro não escrito do esforço. Ali havia respingos do azul profundo de quando a separação parecia impossível. Ali havia o vermelho cádmio da fúria controlada. Ali, o verde esmeralda da primeira manhã em que acordei sem sentir medo. Encontrei o diário de bordo da tinta. Ele estava fechado desde o dia da exposição. Abriu e li a última entrada. O brilho existe por si só e se propaga. O diário não era mais um mapa de sobrevivência, mas um artefato histórico. Eu o guardei em uma caixa especial, junto com um pincel de cabo desgastado, enrolado no tecido macio. Eu não precisava mais rastrear a cor da minha dor. Eu estava livre para rastrear a cor do meu futuro. O novo estúdio era vasto e limpo, banhado por uma luz que entrava pelas janelas do chão ao teto. Ele era a tela em branco que o ateliê da Liberdade nunca foi. O novo espaço não carregava o peso da fuga e da luta. Ele carregava a promessa da criação pura. A mudança foi física e espiritual. Com Ricardo fora de cena, e minha reputação estabelecida, eu mergulhei na próxima fase da minha arte. Regina estava certa. Eu precisava ir além da catarse. Eu precisava solidificar a resiliência. Minhas novas telas eram maiores. Eu comecei a explorar a ideia de estruturas de resiliência. Em vez do caos absoluto de um grande vazio, eu introduzia formas geométricas, círculos, arcos, linhas firmes, pintadas com as cores mais ferozes, o laranja-fogo, o roxo profundo, o turquesa elétrico. Essas estruturas não aprisionavam a cor, elas a sustentavam. O conceito era simples, a dor a mancha caótica, a explosão agora era argamassa para a construção de algo mais forte e durável. Eu usava a força da expressão traumática como a fundação inabalável para minha nova identidade. Meu passado não era mais uma ferida aberta, mas a base de concreto para o meu monumento pessoal. Um dia, enquanto trabalhava em uma peça que chamei de Arco da Sobrevivência, uma tela onde um arco perfeito de magenta vibrante emergia de um fundo de texturas ásperas e escuras, tive uma epifania. Não foi uma ideia nova, mas a consolidação de todas as minhas experiências. O problema de Ricardo era que ele tentou me apagar para me controlar. Ele viu em mim uma tela em branco, mas não como um começo, e sim como um espaço a ser preenchido por ele. Ele não percebeu que a tela em branco era na verdade um reservatório de potencial, esperando o momento certo para explodir. Eu lembrei de uma frase que li no início da minha jornada, uma citação aleatória sobre a arte que havia me marcado. A tela não está vazia, ela está cheia de promessa. Eu era a promessa. A liberdade que eu sentia era palpável. Não era apenas a ausência de Ricardo, era a presença total de Camila. Eu estava ocupando meu espaço, fazendo barulho com a cor. E o melhor de tudo, eu me divertia. Havia alegria no meu trabalho agora, uma alegria feroz e conquistada, que se manifestava em pinceladas rápidas e confiantes, em misturas de cores que desafiavam o bom senso de qualquer manual, mas que na tela funcionavam como música. Minha próxima exposição, já em planejamento com Regina, não teria um título que evocasse diretamente o trauma. Regina sugeriu algo que focasse na permanência da minha nova fase. Fundação, Camila. Seu trabalho agora é sobre o que é sólido, o que permanece. Você provou que não pode ser desfeita. Eu concordei, mas queria algo mais ligado ao tema da luz. Eu queria que as pessoas entendessem que o brilho não vinha de fora. Irradiação interna. Regina. Porque o que brilha em mim não pode ser coberto por cinzas. O título pegou. A mídia já estava pronta para a próxima fase. Eles estavam ansiosos para ver a artista que havia explodido o silêncio continuar a construir seu legado. O reconhecimento internacional começou a surgir. Convites para residências artísticas, pedidos de palestras sobre o uso da arte como ferramenta de cura. Eu aceitei tudo com cautela, garantindo que eu continuasse focada no estúdio. A fama era um ruído necessário, mas a arte era o meu silêncio sagrado. Eu comecei a usar o pincel de cabo desgastado ocasionalmente, não para obras importantes, mas para detalhes, para toques de textura. Era como ter um mentor físico na mão. Ele me lembrava da urgência daquele primeiro traço, o momento em que a vida dependeu da tinta. Com o tempo,
A memória de Ricardo se tornou rarefeita, quase irrelevante. Ele se tornou, literalmente, a sombra que eu pintei na fotografia, o conceito do passado. Ele não me definia mais, exceto como catalisador involuntário da minha própria criação. Eu estava sentada no meu novo estúdio, a luz do final da tarde invadindo o ambiente, banhando minhas novas telas com um tom dourado. Eu vestia roupas que eram confortáveis, inevitavelmente, manchadas de tinta, minhas cores de guerra. Meu olhar não era mais o de uma mulher que pedia desculpas por existir. Era o olhar firme de quem reivindicou cada pedacinho da sua alma. Olhei para o horizonte da cidade, vendo a vida se mover lá embaixo. Eu havia subido, tanto física quanto metaforicamente. Eu era Camila, a artista. Não a esposa de, não a nota de rodapé. Eu era a narradora e a protagonista da minha história. O caminho da anulação ao brilho não foi fácil. Foi uma demolição e uma reconstrução. Mas cada camada de dor removida, cada cor jogada na tela, era um passo em direção a este momento de paz absoluta. Eu fui apagada. E isso foi o que me permitiu, finalmente, acender a mim mesma. O brilho era um músculo que eu exercitei com tintas e lágrimas. E agora, era a minha fundação. Eu irradio. E esse brilho é a minha arte. E ele não pode mais ser apagado. Se inscreve e manda o like pra gente crescer junto.